Então, pessoal, nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre a maloclusão, que foi o momento que que houve a queda de energia, né, e fragmentou a nossa aula em duas. Então, assim, dando continuidade à aula, né, de prevenção das doenças bucais, nós vamos falar sobre a maloclusão. Então, a maloclusão, ela interfere muito, muito mesmo, na qualidade de vida das pessoas. Porque não é só uma questão estética, é uma questão também funcional. É uma questão em que os dentes não encostam direito, eles não trituram bem os alimentos. A respiração passa a ser dificultada também, porque você tem uma abertura muitas vezes da boca. Então, muitos fatores estão envolvidos na maloclusão. É uma área importantíssima. A gente fala não só de dentes, mas fala de músculos, por isso que se chama de ortodontia e ortopedia dos maxilares, a especialidade. Então, vai muito além dos dentes. Vai além dos dentes, a gente vai observando que ele tem envolvimento com a musculatura, os ossos e as articulações temporomandibulares, ok? Então, vamos lá. A hereditariedade, ela vai interferir muito nos padrões de crescimento dentofacial, tamanho do dente, tono da musculatura. As alterações de desenvolvimento, o que significa dizer que algumas pessoas crescem mais a maxila do que a mandíbula, ou vice-versa. Há uma desproporção nos crescimentos dos terços da face, e aí isso também interfere nas maloclusões. Temos traumatismo pré- e pós-natais, então tem situações em que o indivíduo pode sofrer, tipo um acidente de carro, e aí houve algum aprofundamento craniano, ainda estava na barriga da mãe, ou situações assim, ou já nasce e machuca-se por algum motivo, ok? Então, tem situações que é durante a primeira infância, e aí cai, bateu aquele dentinho, aquilo atuou naquele desenvolvimento, né, muscular e esquelético também. Então, N fatores podem contribuir para o aparecimento de uma maloclusão. Fatores sistêmicos, como distúrbio endócrino, algumas síndromes, tem síndrome dos pacientes com várias dentições, vários dentes a mais do que deveriam. A gente chama isso de supranumerários, quando ele tem muitos dentes, né, a mais do que a dentição completa normal, de 32 dentes ou 20 dentes na primeira infância. Nós temos quadros de pessoas que têm a formação da arcada muito estreita, várias síndromes diferentes, que nos traz apresentações diversas tanto dos dentes quanto das articulações. A gente tem fatores locais como obstrução nasal, tumor, doença periodontal, cárie dentária, perda óssea e migrações dentárias. A gente tem extração precoce dos dentes descidos, então às vezes os pacientes não compreendem, os pais principalmente, quando a gente diz assim, vamos tratar o canal do dente descido. Aí a primeira pergunta dos pais, mas não é de leite? Não vai nascer outro? Por que extrair? Então, assim, é importante a gente entenda, até mesmo para orientar os nossos pacientes, que passamos muitos anos na nossa odontologia fazendo uma visão muito mutiladora, muito, como é que eu posso dizer, com as resoluções muito rápidas das coisas, tipo, aquele dente está com cárie, está inflamado, então extrai, volta outro que não vai doer, coisas do tipo. E não é por aí. Que a gente começou a ver que aqueles dentes de leite que nós extraíamos assim, sem se importar, porque vinha outra dentição, nos trouxeram muitos transtornos. Porque o dente permanente nasce e tem como guia a raiz do dente de leite. Nada na natureza, Deus pensou em tudo é perfeito. Então, ele fez as coisas para que o dente permanente tivesse um guia. E esse guia é justamente o dente de leite. Vai aos poucos sofrendo a risólise, que é a reabsorção da sua raiz de leite até ele ficar preso só na gengiva, por isso a gente consegue tirar até com o apertinho do fio dental. E, com isso, o dente permanente acha a posição correta para nascer. Quando nós, lá atrás, passávamos a extrair esse dente precocemente, o permanente ficava desnorteado e passaram a nascer para o palato, virado, né, para vestibular. A gente começou a ter situações em que ele ficava inclinado. Pode acontecer espontaneamente? Sim.
Mas o fato de extrair os dentes de leite de forma precoce contribuíram muito para esse caso de maloclusões. Então, isso a gente tem que observar. Aquele caso do paciente, que hoje ele está com 6 anos, e a gente diz ao pai, olha, está com a cárie e tal, vai precisar tratar o canal de leite, porque ele só vai perder esse dente provavelmente com 10, 11 anos. Então, é um período muito longo para ficar sem a estrutura do dente. Ou você coloca um mantenedor de espaço, quando não tem jeito de aproveitar, mas se puder mantê-lo em boca, ele vai ser um mantenedor de espaço natural, além de auxiliar o nosso paciente na vida social dele. Porque, assim, não se engane, a criança, ela está ali, mas os coleguinhas, eles percebem, criança tem uma percepção, assim, muito boa. Então, ele olha, mas por que você não tem esse dente e eu tenho? Ele começa a sofrer os bullying e aí os aspectos psicológicos começam a estar envolvidos e isso tudo a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para a prevenção, né? Para evitar que aquele indivíduo passe por certas situações. Então, por isso é que a gente fala muitas vezes em não se perder precocemente os dentes crescidos. A função mastigatória é reduzida, você tem alimentos processados ou refinados, ou a ausência de uma alimentação mais fibrosa faz com que aquela dentição fique mais, com a introdução desses alimentos mais processados, ficam mais preguiçosos, os dentes já não fazem as forças que deveriam fazer para poder se inserir, não tem aquele estímulo dado por um alimento que a gente tinha antigamente, que é agora voltado um pouco mais, que são as raízes, que nos faziam ter forçar mais o nosso organismo a mastigar melhor e a estimular melhor esse desenvolvimento do crânio facial também, pode assim dizer. Hábitos parafuncionais, como sucção de chupeta, de polegar, de lábio, uso de mamadeira por muitos anos, onicofagia, né, que é o roer das unhas, respiração bucal, quadros infecciosos de repetição, faz com que esses hábitos parafuncionais contribuem muito para as maloclusões. E nós vamos ver alguns fatores mais adiante. Então, aqui, ó, esse quadro aqui, mostrando uma mordida cruzada anterior, onde os dentes superiores deveriam fazer uma tampa por cima dos inferiores, e não o contrário, como está acontecendo aqui. Aqui, até por uma interposição do dedo, pode ter projetado esses dentes para frente, para vestibular, de uma forma absurda. Aqui, provavelmente, o uso de chupeta, ou chupando a língua, ou interposição da língua. O fato é que fez com que toda a arcada ficasse sendo deformada, formando essa mordida aberta. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa de uma atitude multiprofissional. Os dentistas, os pediatras, fonoaudiólogos, nutricionistas, todo mundo envolvido para a gente conseguir melhorar um pouco. Vamos orientar sobre os fatores de risco para o desenvolvimento desse agravo. Vamos orientar sobre a prevenção das doenças bucais, cárie, doença periodontal, né? Porque se a gente perde precocemente esse dente, a gente vai interferir, sim, nos desenvolvimentos das maloclusões. A gente vai orientar sobre esses hábitos parafuncionais, e perceber que já tem uma criança, ela está chupando chupeta, então, assim, a idade limite seria em torno de 2 anos. A partir daí já é um excesso. E a gente tem que mudar isso aí para não interferir na respiração, na deglutição da criança, né? Nos hábitos alimentares normal. Porque assim, se ela não encosta os dentes, como é que ela vai triturar um alimento? Estimular a amamentação natural, né? E orientar quanto ao uso de mamadeiras e chupetes que não devem ultrapassar muitos anos, conforme eu falei. Depois de uns 2 anos é evitar ao máximo. Encaminhamento para consulta com ortopedista facial ou ortodontista, caso a gente perceba uma situação mais complexa, certo? Bem, chupetas, não. Por uso prolongado, nem pensar. Vamos ver outra forma de estimular a criança, mas que não seja esse daí, que é extremamente deformador. Então, contraindicação, porque o uso prolongado, desculpem a foto, não está com nitidez, mas dá para perceber que aqui, ó, existe toda uma deformidade envolvida. E o tratamento, o uso de aparelhos. Os aparelhos ortodônticos, eles podem ser todos de metal, pode ser assim, mais estéticos. A gente tem hoje os Invisalign, que são placas que são trocadas por esse paciente, aí ele vai movimentando os dentes. A gente tem assim,
uso de aparelhos móveis na primeira infância, ok? Então, assim, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos a cada dia. Então, assim, não há outra forma de se obter sucesso, quer dizer, eu não conheço, sem esses esforços que a gente vai fazendo e vai melhorando e vai aprimorando para melhorar a nossa vida, não é? Então, muito obrigada por ter ficado até esse momento assistindo e estou à disposição caso precisem de alguma informação extra, de alguma dúvida que venha a ter, certo?